Olá, bem-vindos ao Vamos Malhar o Trigo, que hoje traz uma mensagem a respeito da Torre de Babel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está escrito em Deuteronômio 6,4. Não há outro Deus. Aqui temos a exclusividade de Deus, né? Ele é o Criador, Ele é o primeiro e o derradeiro, né? E o último. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O eterno é o nosso Deus, o único Deus. Então, tudo que ganha lugar no nosso coração, ganha o lugar de Deus no nosso coração, torna-se um ídolo. E não existe maior abominação diante de Deus do que o homem ou a mulher se prostrarem diante de um outro Deus que não seja esse Deus maravilhoso do Velho e do Novo Testamento. Os estatutos externos e eternos estão na palavra de Deus. Você precisa entender isso. Não há uma nova Bíblia que anule a Bíblia que já existe. Há profetas verdadeiros e há profetas falsos também. A Bíblia narra a respeito dos dois. Mas quero te chamar a atenção hoje sobre um ocorrido tecnológico na época da Torre de Babel. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, né? Estamos aqui em Gênesis no capítulo 11, versículo 1. Versículo 2 diz: E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná, e ali eles habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. Aqui está, né? Primeiro ato tecnológico. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Então, disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, venha. Eles tinham medo, na verdade, né, de serem dispersos sobre a terra, queriam ficar juntos. Então, a tecnologia posta em ação, né, talvez aí a primeira olaria que surge na história da humanidade. Aí eu pergunto para você, a tecnologia, ela é boa ou ela é ruim? O que você acha? Então, tudo vai depender de como nós vamos usar essa tecnologia, não é? No caso da Torre de Babel, ela foi usada para o mal. Mas por que para o mal? Os homens foram para a terra de Siná, não é? As pedras eram fraquinhas, elas esmiuçavam, não eram propícias naquela região para a construção, então eles tiveram a ideia de queimar, né, o barro ali e fazer o tijolo. Por quê? Eles queriam construir de qualquer maneira uma torre. Então, meu caro construtor, né, meu caro pedreiro, presta atenção na edição de hoje do Vamos Malhar o Trigo. Por que usaram da tecnologia da fabricação de tijolos para o mal? Por que será que eles usaram para o mal? Porque queriam construir uma cidade e uma torre cujo cume e o topo toque o céu. Por que eles queriam tocar o céu? Eles tinham medo que Deus os espalhasse sobre a face da terra e quiseram resolver o problema. E como vamos resolver esse problema? Tocar o céu representa o desejo de chegar à morada celestial e destituir o trono do Todo-Poderoso para que ele não os espalhasse sobre a face da terra. Façamos-nos um nome, eles disseram. Então, por que alguém quer fazer um nome, quer ficar famoso? O que isso quer dizer? Tocar o céu? Quer dizer fazer um nome, ficar famoso, tomar o lugar de Deus? Esse não seria o mesmo desejo de Lúcifer? É a palavra que em hebraico quer dizer transportador da luz. Deus criou o bem e Deus criou o mal também. Você tem que entender isso, está na própria palavra. Então, o que esses humanos pensavam que eram?
Diz o Midrash, que é um livro paralelo da cultura judaica, que quando eles lançavam um tijolo de uma para outra pessoa nos andaimes daquele edifício, na tentativa da construção da torre, o tijolo caía, então eles choravam amargamente. E quando um deles caía daquele andaime e morria, eles não choravam. Que tipo de espírito estava dentro daqueles construtores da Torre de Babel, que valorizava mais o objeto tijolo do que o ser humano? O que isso tem a nos dizer a respeito dos dias de hoje? E quem que estava ali por trás de tudo aquilo? De que espírito eram aquelas pessoas? Quem era o líder da revolta e da rebelião contra Deus? Nimrod, um rei perverso, forte e poderoso, um rei que traz em seu próprio nome, Nimrod, a palavra revolta. Ai daquele que se revolta contra o Criador. Ele cria a idolatria da autoadoração. Se considerava o próprio Deus e por isso o povo devia adorá-lo. Então, tocar o céu não era somente realizar um feito extraordinário e por isso ficar famoso, como o homem que pisou na lua. Mas o seu objetivo último, uma vez que se considerava um Deus, era destruir o Deus dos judeus. Assim, ele seria o único a ser adorado. Que presunção, não é mesmo? Hoje Deus manda embora o espírito da revolta, da rebeldia e da presunção da sua vida. Hoje Deus destrona Satanás do seu caminho, da sua vida. Hoje a pedra angular, a pedra da esquina de onde saiu água ao toque da espada de Moisés, entra na sua construção. Não é como a pedra que se esmiuçava daquela região naquela época. É uma pedra mais forte que os tijolos bem queimados da construção de Nimrod. É a forte rocha da justiça, Yahshua, que entra na sua edificação. Glória a Deus nas alturas. Então, o mecanismo de manipulação usado aqui por Nimrod, né, para convencer o povo a adorá-lo, era dizer que um Deus só era pouco. Mas, no fundo, ele queria mesmo era ser o único dominador. Ele chegou a levar a Abraão para a fornalha. Você sabe da história, porque Abraão o repreendeu, dizendo que só existe um Deus. Então, quando Abraão defendeu esse Deus único, ele o lançou na fornalha, por um teste, não é? E Abraão continuou vivo, porque Deus guardou Abraão. O adversário está desafiando Deus, está desafiando a sua vida, o seu próprio Deus. Não adianta disfarçar, né? O Nimrod não foi o único a se voltar contra Deus depois do príncipe que entrou nas trevas e perdeu a sua luz. O faraó do Egito também tentou ser maior do que Deus. Você sabe da história, né? Ele ia fazer suas necessidades fisiológicas, para você ter uma ideia, escondidas no rio Nilo. Um dia o Moisés e o Arão viram. Né? Então, por quê? Porque uma pessoa que é um Deus, como ele se considerava, e queria que o povo o visse como um Deus, não fazia necessidades fisiológicas como os humanos normais. Nabucodonosor foi outro que teve que ser transformado pelo Todo-Poderoso. Né? Um rei licantropo, né? Teve que ficar louco para admitir que existe um Deus maior que ele. Foi lá pastar junto com os animais. Licantropo, louco, né? Só voltou depois que admitiu que Deus era maior que ele. Mas não adianta, sabe? Deus transformou aqueles que estavam lá só para ficar na torre em pessoas dispersas. Os que queriam ter mais que um Deus para propagar a idolatria ficaram loucos. Né? Aqueles que tentaram lutar contra Deus, Deus confundiu a sua língua. A torre é destruída. O intento do adversário cai por terra. Saiba disso. Babel vem do hebraico Balu, que quer dizer está tudo misturado. Que isso tem a ver com as novas ideologias reforçadas dia após dia pelas principais mídias tradicionais, principalmente no Brasil.
Há até programas de televisão que têm como título Junto e Misturado. Programa de humor. Embora queiram dizer que é apenas um programa de humor, sabemos que há uma conotação ideológica, tudo misturado. Você entendeu? Mas o nosso Deus é único e Ele é o mesmo. Há um outro líder mundial aí, né, do Norte, da Coreia do Norte, que também quer que o seu povo o trate como Deus. Que diz que não faz necessidades fisiológicas, seguindo o mesmo modelo lá do Nabucodonosor, né? Do rei que foi fazer suas necessidades escondido, né, lá no Nilo para ninguém ver e achar, não, então ele é humano como nós. Então tem um líder da Coreia do Norte que faz a mesma coisa nos dias atuais. O que tudo isso está nos mostrando? Que o espírito do anjo decaído, do anticristo, o espírito que é contrário a Cristo, contrário a Deus, contrário à palavra, ele já está no mundo, conforme os evangelhos já diziam, os evangelistas já diziam, e ele está entrando em pessoas e tempo em tempo ele entra. E ele continua aí, até a vinda triunfal do Filho de Deus, em nuvens de glória com os seus anjos, para destronar, né, esmiuçar os reinos terrenos e estabelecer o seu reino para sempre, nos atraindo, nos levando para o reino da sua glória. Hoje, a arrogância, o orgulho da construção da torre na vida de cada um de nós cai por terra e entra a humildade, entra a simplicidade, a fé e o culto ao Deus único de Israel, que criou os céus e a terra. Harashimaturinaya.